Semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião pública para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre a reformulação política no Brasil, nós recebemos no Ponto a Ponto o cientista político José Álvaro Moisés. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Ponto a Ponto. Professor, eu queria começar fazendo um pouco da conjuntura nacional do momento político de governo Bolsonaro, centro e etc. As últimas pesquisas de opinião mostram que o percentual de pessoas que acham que o governo é ruim ou péssimo saltou de abril até agora, de mais ou menos, para não falar de uma pesquisa específica, mas de 40% para 50%. A queda dele de ótimo e bom, ela é bem mais suave, né? Ela foi de 35 para 32 para 31, mostrando que o presidente tem ali a aprovação de 30% da população, que é muita coisa, né, no país. O senhor diria que hoje ele é um candidato com muita força para a reeleição para 2022, embora a gente esteja distante da reeleição, as pessoas, o mundo político já está se preparando para isso, né? O que o senhor acha, professor? Olha, a minha impressão é que o governo está agora num chamado plano inclinado, né? No sentido de que, como não entregou alguma das coisas mais importantes que fizeram parte da campanha e que são promessas, não só dele, mas de alguns ministros, até agora não entregou. Tem problemas, tem dificuldades, etc. Mas o fato é que as pessoas começam a perceber essas coisas, né? Então, eu acho que está num plano inclinado, vem caindo a aprovação, vem aumentando a rejeição. Não é? Me chamou a atenção que na última pesquisa tem um aspecto importante que é a crítica sobre o modo dele governar. Uhum. Né? Então, isso eu acho que de alguma maneira está se generalizando, de tal modo que uma parte, um contingente importante que votou, que deu aqueles 57 milhões de votos para ele, mas que na verdade tinham votado no Bolsonaro por causa da sua posição de ódio, em alguns casos, em muitos casos, do PT, né? Uma parte desse contingente está começando a se deslocar, não é? E, de alguma maneira, está começando a rever a sua adesão. Eu até acho que isso é uma coisa, agora, nesses próximos meses, na direção da eleição do ano que vem, vai começar a consolidar essa situação que eu estou chamando de um plano inclinado, né? Certo. Professor, projetar aí umas telas para alimentarem aí a nossa conversa. Vamos ver 3 telas nesse primeiro momento. Uma delas, a avaliação do governo Bolsonaro. Nós estamos trabalhando aí com dados, expondo aí dados nessa tela, um gráfico, com dados do Ibope agora a terceira parte de setembro, aí, terminando no início, por volta do dia 22 de setembro. Aí o Bolsonaro aparece com 31% de ótimo e bom, 34% de ruim e péssimo. Numa segunda tela, e depois eu vou reunir esses dados para lhe fazer uma questão. Numa segunda tela, perspectiva com relação ao restante do governo Bolsonaro. Aí aparece aí, olha só, na mesma pesquisa, os entrevistados que disseram lá 31%, que disseram que era ótimo e bom, 37% já dizem que vai ser ótimo ou bom, 37%, e 27% respondem que é regular. Mais ainda 2 telas aí para nós reunirmos todas essas questões que já foram tocadas pela Mônica e respondidas pelo professor. Olha aí, agora é a pesquisa da FSB e da Veja, publicada na revista Veja. Né? A pesquisa de agosto último. Jair Bolsonaro aparece aí com 35%. O Haddad com 17%, Ciro Gomes com 11%, o Luciano Huck com 11% também, João Amoedo com 5%, João Dória, que não aparece aí no gráfico, teve 3 pontos percentuais. Por último, dessa mesma pesquisa, para completar essas 4 telas para a nossa conversa, e um cenário que a mesma pesquisa fez de segundo turno, do Jair Bolsonaro com 48% contra o Haddad com 35% nessa pesquisa. O que é que eu queria
esses dados, para que é que eu os trouxe aí para uma reflexão, professor? Será que não é possível também nós pensarmos o seguinte, não é? Em contraposição a essa perspectiva que a Mônica incluiu na pergunta e que o professor adotou na resposta? Será que não é possível pensar o seguinte? Primeiro, que o governo Bolsonaro é fato, declinou em relação a uma avaliação e uma expectativa superlativas que alimentava desde novembro, dezembro do ano passado, depois da sua eleição, mas que está num patamar confortável do ponto de vista de avaliação e confortável do ponto de vista de intenções de voto para uma hipotética eleição, quer dizer, hoje, não é porque é assim que a pesquisa convoca os entrevistados a se posicionar para a eleição 2022. E por quê? Porque o presidente Bolsonaro, ele teve no primeiro turno da eleição, em relação à população, cerca de 33, estou aqui tirando decimais. E no segundo turno teve 39% dos votos. Pois bem, nessa pesquisa agora ele aparece com 37% de expectativa. Uma outra questão, as respostas a uma outra questão que nós não incluímos aí, que é a aprovação. Ele aparece com 44% de aprovação, ou seja, 5 pontos a mais do que reuniu no segundo turno da eleição passada. E aqueles 35 que ele tem de intenção de voto, também, no hipotético primeiro turno, são iguais ou levemente superiores, do ponto de vista nominal, ao que ele teve em 2018. Será, professor, que a oposição a Bolsonaro, que o subestimou durante toda a campanha de 2018, não está repetindo essa subestimação agora? Não, eu estou inteiramente de acordo que a oposição subestimou durante toda a campanha. O PT, inclusive, num certo sentido, fez esse jogo, preferiu atacar os outros com a ideia de que o Bolsonaro não era tão competitivo, não é? Pode estar ocorrendo isso de novo agora. Agora, eu tenho a impressão, Lavareda, que esses números, esses dados também refletem, de alguma maneira, que é uma coisa comum, tem sido comum no Brasil em várias pesquisas, né? Quem está no poder, quem está numa função, digamos assim, de proeminência, está todo dia na mídia, tem uma, digamos assim, uma vantagem do ponto de vista das percepções. Nós sabemos isso muito bem, é próprio da pesquisa de opinião, há uma certa oscilação. Então, eu acho que é curioso que você tenha uma linha de pesquisas em que vai demonstrando queda na percepção e avaliação do governo, e a figura, enquanto tal, eventualmente até nessas perguntas sobre as eleições, aparece de uma outra maneira. A figura do presidente, a personalidade do presidente, né? Talvez uma explicação para isso seja a seguinte, que é por onde eu me inclino, né? O governo tem uma estratégia de poder, de se assegurar no poder e, eventualmente, reproduzir a sua condição de governante. Mas o governo não tem uma estratégia do ponto de vista do projeto de país. O que é que se pretende fazer com o país? Eu acho que, em parte, o desgaste dos dois superministros, eu até não gosto dessa expressão, porque, num certo sentido, você falar de superministro no sistema presidencialista é uma anomalia. Superministro, num certo sentido, significa uma cápsula de minúcia do presidente. Então, é uma anomalia. Mas, em todo caso, os dois superministros estão numa queda. E, às vezes, com conflito interno, inclusive, porque há muita cobrança interna de coisas que foram prometidas, apareceram, digamos assim, alimentaram a expectativa a que você fez referência e não se cumpriu. Não é? Então, esse cenário, esse duplo cenário, estratégia para assegurar o poder, mas não estratégia para definir projeto de país que, de alguma maneira, engaje um número grande da classe política, de partido e da população, não é? Que é o que me parece que não está acontecendo. Então, isso
tem vários sinais nessa direção. Eu diria que o sinal mais importante e recente foi o discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU. Aquele discurso não é a defesa dos interesses do país. Aquele discurso é estritamente a defesa do interesse do presidente e do seu grupo mais próximo, ligado a ele, né? Você está dizendo que o presidente continua a campanha eleitoral. Ele, desde o primeiro dia do mandato, ele cultiva sua base eleitoral, exercita e excita, né, os sentimentos dessa base. Na verdade, você resumiu melhor a questão. Continuar na campanha eleitoral tem uma certa lógica e de alguma maneira, né, tem professor, uma dinâmica. no fundo. Hein? Não, todos os presidentes que foram eleitos, no dia seguinte, já começaram a sua campanha eleitoral, né? Agora, pegando esses números que o Lavareda falou, e a gente tendo em conta que todos os presidentes, os últimos presidentes, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, conseguiram se reeleger pela proeminência, por ter a máquina, por uma série de motivos. Tomando em conta isso e essa força que, no fundo, os números mostram, como Lavareda, e levando em conta também que o PT mostrou fôlego nessa última eleição, tem governadores de 6 estados no Nordeste, mantém uma força considerável no Nordeste. O senhor acha que é possível a gente ter de novo, em 2022, um cenário em que, mesmo que o Bolsonaro se enfraqueça mais, ele pode se enfraquecer mais do que que as pesquisas estão mostrando, mas mantém um seu núcleo ali. E o PT também mantendo. A gente pode ter um cenário de novo dessas duas forças se digladiando, o centro se dispersando, e a gente ter de novo um segundo turno entre PT e Bolsonaro? Ou o senhor acha um cenário improvável? É uma possibilidade, mas eu diria o seguinte, um aspecto do que você mencionou, acho que é uma coisa importante, as pesquisas mostram mesmo que não só no caso da presidência, mas também prefeitos e governadores que disputam a reeleição têm grande chance de serem reeleitos. Tem sido assim, não é? Em muitas situações. Então, num certo sentido, isso é um indicador de que pode ocorrer pelas razões até que você explicou. A principal delas é a proeminência enorme que o próprio cargo projeta e dá. Né? Agora, o outro aspecto que eu acho que precisa ser levado em consideração, com todas as dificuldades do governo Bolsonaro, e mesmo na campanha, não é, eu diria assim, vazios, buracos de explicação que ficaram, correspondeu ao fato de que a oposição, os competidores, não foram capazes de se apresentar de uma maneira eficaz, eficiente, não é? E, num certo sentido, continuam não fazendo isso agora. Eu acho que nós temos um problema. Tem alguns segmentos de oposição no país, mas o Brasil como um todo não sabe, não conhece quem são os atores da oposição. Eu digo os atores não no sentido físico das pessoas, mas no sentido de qual é a ideia, qual é o projeto, como é que se contrapõe. Não é? Houve muita crítica, por exemplo, em relação à reforma da Previdência, que afinal está sendo aprovada em grande parte, eu imagino, por mérito do Rodrigo Maia, não é? Que foi um coordenador desse processo, não só na Câmara, no Congresso Nacional. Agora, todos os que se opuseram à reforma da Previdência, em nenhum momento apresentaram nenhuma alternativa, de tal modo que fizesse sentido para quem deseja uma alternativa em relação ao governo Bolsonaro. Não se apresentou isso. Então, eu acho que esse é um lado extremamente importante. Quer dizer, um ator que teve a capacidade que o Bolsonaro teve de ocupar o espaço que ele ocupou, em grande parte, né, respondendo às críticas que vinha, a rejeição da política e a crítica que vinha desde as manifestações de 2013, né, e que de alguma maneira empalmou a questão da corrupção, que era evidente que tinha tinha e tem, continua tendo uma enorme importância. Então, diante de um competidor dessa natureza, o outro lado eu acho que está muito aquém. E não conseguiu, até esse momento, dar um norte para a sua própria posição, se coordenar. Às vezes tem lutas internas, as pessoas ficam mais preocupadas em criticar pessoas, digamos assim, da mesma área, do que propriamente propor se relacionar com a sociedade e propor uma perspectiva. Professor, uma questão que eu acho que nos ajudaria, né, cuja resposta nos ajudaria a refletir. Será que esses partidos e essas lideranças, digamos, do espaço, teoricamente, do centro,
né, ao qual o professor aludiu no início da sua resposta à primeira questão. E espaço que também o professor abordou numa entrevista recente ao Estado de São Paulo. Eu acho que na última segunda-feira, né? Sim. Forças como MDB, PSDB, etc. e tal. E esses partidos, professor, em boa medida, eles não se veem às voltas com um grau de extrema dificuldade para readquirirem significado aos olhos da sociedade, depois de terem sua legitimidade abalada nas estruturas pela Lava Jato? Ou seja, quando nós falamos de reação dos partidos ao que ocorreu em 2013, né, abre-se uma questão. Né? 2013, as manifestações de 2013 não são exatamente parecidas às manifestações de 2016. Né? Até a tipologia social dos participantes é diferente, a estética, a cenografia, movimento Passe Livre, movimento Vem para a Rua, mas é totalmente diferente, né? ou bastante diferente. Mas esses partidos foram danificados do ponto de vista de sua imagem pela Operação Lava Jato. Boa parte deles não se recuperou até hoje. Então, será que a variável Lava Jato não explica, né, a crise do sistema político, a falência do nosso sistema partidário, que aparentemente foi revogado, pelo menos nos seus fundamentos, nas eleições do ano passado? Só lembrando que a Itália sofreu a Operação Mãos Limpas e os 4 partidos que participavam do governo, em 92, simplesmente desapareceram. Não, eu acho que o seu diagnóstico é perfeito, eu concordo inteiramente. Aconteceu exatamente isso com os partidos, né? De modo particular, aqueles 2 ou 3 partidos que no processo todo, depois da chamada redemocratização, foram os que de alguma maneira organizaram o sistema político brasileiro. Não é? O MDB, né, que é o PMDB, MDB, o PSDB e o PT. Nenhum desses 3 partidos, em primeiro lugar, deu resposta para a rejeição que apareceu a partir de 2013, para um vazio político, para uma negação de um modo de fazer política que envolvia corrupção, mas era mais do que isso, era uma perspectiva de que os políticos são sempre beneficiários da sua própria ação, sem cuidado, sem estabelecer conexão com os problemas das pessoas. Então, eu diria, os partidos não responderam, e depois, com a Lava Jato, não é? Com as denúncias e o que apareceu da Lava Jato, a sua imagem, a sua legitimidade se perdeu. A pergunta é, será que é a Lava Jato que provocou isso ou a ação dos próprios partidos em se envolver em corrupção e, num certo sentido, virar as costas para a população, para os que estavam rejeitando a política, não dá nenhuma explicação. Nenhum foi capaz de fazer uma autocrítica. Nenhum foi capaz, de alguma maneira, de dizer vamos assumir um compromisso público daqui para frente de não voltar a esses erros, de mudar. Quer dizer, alguém pode dizer, é muito ingênua essa expectativa. Eu acho que se não houver essa perspectiva de reinvenção, aliás, eu diria, Lavaredo, assim, todos nós, em algum momento da vida, tem que se reinventar. Por circunstâncias das mais diferentes, pode ocorrer. Você se aposenta, você muda, você se separa, muda de cidade, você tem que se reinventar. Os partidos brasileiros não são capazes, até agora, não foram capazes de se reinventar e, de alguma maneira, restabelecer os princípios fundamentais da política, que é o cuidado com as pessoas, que é, digamos assim, não apenas assegurar a liberdade, mas garantir que as pessoas podem ter uma vida melhor. Então, essa ausência dessa perspectiva, que eu cobro, inclusive, agora, no sentido de que o centro moderado são as forças que mais podem, de alguma maneira, responder a esse vazio. Não é? Por quê? Porque a polarização está levando está perdendo completamente o sentido da política, está esvaziando a democracia. A polarização está ajudando, por exemplo, num certo sentido, a estratégia do presidente Bolsonaro. Não é? A sua estratégia de manter-se no poder, aumentar o seu poder e, ao mesmo tempo, se chocar, conflitar com os princípios fundamentais dos direitos humanos, da defesa, não é, das coisas mais importantes da democracia, às vezes até mesmo, num certo sentido, como o que ocorreu em relação às instituições de controle, de fiscalização e controle, uma certa perspectiva de perder a natureza do império da lei.
Porque é como se você pudesse, tendo chegado ao governo, mudar certas circunstâncias em relação às quais se faz o controle, se faz a fiscalização do abuso do poder, né? Então, em relação a isso, quem pode, de alguma maneira, trazer uma alternativa nova é quem tem uma perspectiva de moderação. São as forças da democracia liberal, que defendem os princípios de defesa dos indivíduos e, ao mesmo tempo, de defesa dos direitos humanos. E restabelecer a perspectiva de que, na democracia, nós podemos produzir uma vida melhor para as pessoas. Uma pergunta sobre essas forças, professor, só um minuto. Resgatando os dados daquela pesquisa que a FSB e a Veja divulgaram, que tem ali uma lista de candidatos e essas forças do centro que o professor mencionou estão ali representadas pelo nome de diversos candidatos. Tem ali o Luciano Huck com 11, tem ali o Amoedo com 5, tem ali o João Dória com 3. Estamos falando aí já de 19%. Tem ali o Ciro Gomes, que eu não sei se o professor incluiria entre essas forças do centro. Eu acho que deveriam ser. Tem ali o Haddad com 17%, no caso do Haddad com peso eleitoral menor do que obteve na eleição no primeiro turno, e tem ali o Bolsonaro, obviamente. O professor acha que há alguma probabilidade de que na direção de 2022, e agora eu repito um pouco, formulando de outro modo a pergunta da Mônica, essas forças possam convergir para eventualmente ultrapassar o candidato da esquerda, nessa pesquisa representado pelo Haddad, e então disputar eventualmente um segundo turno com o candidato novamente à direita, que é obviamente o presidente Jair Bolsonaro? Essa é a pergunta de ouro. Eu diria, Lavaredo, assim, esses setores, esses atores precisam conversar. E, ao mesmo tempo, se não cair a ficha para eles, de que se não houver uma composição nova, de natureza completamente diferente, de reconhecer que o adversário ocupou um espaço importante e, portanto, inclusive continua com esses altos percentuais para a reeleição. Se não perceberem isso e mudar a atitude, eu acho que vão perder de novo. Nós vamos ser levados de novo para uma derrota em relação digamos, a uma perspectiva que seria muito importante de restaurar uma conexão entre a democracia e a perspectiva social. Agora, professora... Que é, só para arrematar, que, digamos, é uma resposta para essa enorme desigualdade que permanece no Brasil e que nós temos visto crescer. Todas as pesquisas estão mostrando que continua crescendo a desigualdade. Então, de alguma maneira, o governo Bolsonaro não fala uma palavra sobre isso. Então, num certo sentido, a contraposição precisa trazer para dentro do debate, para o centro do debate de novo, a perspectiva de que nós queremos justiça social, nós queremos avançar na direção da igualdade, nós queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas e isso tem que ser incluído na política democrática. Agora, se a luta, a energia e o esforço desses atores continuar sendo um conflito entre eles, né, o enfrentamento entre eles, nós vamos perder essa perspectiva. Agora, professora, a gente não está, talvez, diante de desafios até maiores do que esse? Eu não sei se a nossa classe política ou a nossa elite pensante está remoendo isso, porque, por exemplo, tem um livro que chama-se O Povo contra a Democracia, do norte-americano Yascha Mounk, que ele coloca vários pontos. Por exemplo, primeiro, a gente vive hoje uma estagnação econômica. As novas gerações não vão ser mais prósperas do que as gerações anteriores. Isso desperta o medo. Falando aqui bem resumidamente, né? A gente, ao longo das décadas, a democracia foi, pela complexidade da globalização, foi formando instituições que mandam mais do que o povo. Por exemplo, o Banco Central tem autonomia em relação ao parlamento, tratados internacionais têm autonomia. Então, isso gera, quer dizer, esses defeitos da democracia ficam mais evidentes quando ela está estagnada. E um terceiro ponto que eu acho crucial é a questão da comunicação, né? Quer dizer, a Inglaterra, por exemplo, hoje discute a questão das fake news, quer dizer, você sempre soube quem falava o quê e quem recebia determinada informação e quem estava pagando por aquela informação. Agora a gente tem um fenômeno que você não sabe quem está dando a informação, quem está recebendo a informação. Eventualmente tem alguém agora, nesse momento, falando mal do Lavaredo em algum local que o Lavaredo não está nem sabendo, não consegue nem se defender. Lavaredo, eu estou falando ou do Lula, ou do Bolsonaro, ou de quem quer que seja.
que são coisas que estão totalmente fora do controle das instituições, né, mesmo. Então, é um fenômeno do mundo, e chegou no Brasil esse fenômeno claramente. E o senhor acha que é um desafio maior ainda do que simplesmente as pessoas conversarem? Quer dizer, o senhor vê as pessoas pensando nisso, refletindo? Eu vejo o TSE, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral. A gente vê as decisões, as discussões, os debates, parece que não tem a menor noção do que está acontecendo no mundo e do que aconteceu no Brasil, ou não quer ter. Mas nós não estamos, assim, muito debilitados frente a esses desafios. A democracia e as pessoas que pensam na democracia, não tem uma debilidade grande aí nesse sentido? Estamos sob uma ameaça muito grave de não conseguir responder, eu estou de acordo. Nesse panorama de lideranças populistas em vários lugares do mundo, é uma coisa interessante. Todos os líderes populistas, ou quase todos, estão tendo um enorme cuidado exatamente com o que você chamou a atenção, com a comunicação, e de alguma maneira entrando, não é, no papel que as redes sociais têm para criar consensos ou, de alguma maneira, criar tendências. Né? A pergunta é por que o outro lado não pode fazer isso? Por que os políticos democráticos que têm conteúdo, que querem, de alguma maneira, mobilizar a sociedade para objetivos estratégicos de natureza, né, importante, por que esses políticos não podem entrar também nas redes sociais e, de alguma maneira, competir por esse espaço? Quer dizer, isso, uma das questões que eu acho que é de deficiência da oposição, pelo menos do que ocorreu nas eleições de 2018, foi exatamente isso. O único candidato que realmente explorou as redes sociais foi o Bolsonaro. Agora, isso num certo sentido, é um indicador da debilidade do outro lado. Mas isso todos nós podemos aprender. Não é uma coisa que esteja completamente vedado ou fechado para os partidos de oposição, de alguma maneira, entrarem, utilizarem, de alguma maneira, participarem desse debate, não é, que diz respeito às fake news. Como todos nós sabemos, a fake news é a produção de versões inverídicas sobre fatos que dizem respeito à maioria das pessoas. Né? Em relação a isso, é preciso que haja um esforço de explicação, de debate, de militância nessas novas tecnologias de comunicação. Eu não estou vendo isso com o grau que eu imagino que seria necessário, para, de alguma maneira, esse terreno não estar dominado só por uma força política, como, de certa maneira, acontece no presente. Né? Professor, vou apresentar uma outra tela aí com dados de uma pesquisa, agora uma pesquisa internacional realizada no início de 2017, né, pelo Instituto Pew Research, que é bem interessante, aborda essa questão que a Mônica colocou e o professor começou a responder. A adesão essa pesquisa foi realizada em 38 países, e aí tem um total, os números totais. Primeira pergunta, adesão à democracia representativa, 78%. Número elevado, né? Parece uma coisa tranquilizadora. Eu vou dizer por que eu estou me expressando assim. 66%, e agora já vem a primeira. 66% das pessoas dizem que a democracia direta também seria uma coisa boa para a sociedade. E na questão se deixa explicitado, os entrevistadores deixaram explicitado que a democracia direta era um processo decisório permanente da sociedade, sem instituições intermediárias, sem legislativo, sem congresso. Pergunta fazia referência a isso. Fazia referência. Depois, um governo de especialistas. 49% disseram que eram favoráveis a esse governo de especialistas. O outro número, os que eram contrários, 46%, ou seja, majoritariamente o governo de especialistas. Depois, com percentuais aí sim menores, as pessoas que eram favoráveis a um governo de líderes importantes, líderes notáveis, etc. e tal, 26%, e 24% dessa amostra, pessoas favoráveis a governos militares, ditaduras militares, 24%. Acontece, temos ali aqueles 78%, que é a grande notícia positiva. Acontece que o Instituto Pew Research fez um cruzamento dessas várias opções e
e identificou o que é que seria o percentual das pessoas, de fato, comprometidas com a democracia. Comprometidas com a democracia são aquelas que responderam que o governo democrático era um bom sistema, etc. e tal, uma boa forma, e negaram todas as outras alternativas, as alternativas autoritárias listadas ali. Né? Governos especialistas, governos militares, etc. e tal. E aí, a mediana ficou em 23% apenas, ou seja, um pouco menos do que 1/4 da população desses países, 38 países, tendo um real compromisso com a democracia. Óbvio que isso tem várias explicações. A Mônica citou as de um autor conhecido, etc. e tal. Há outros que pegam a vertente econômica, o declínio da economia internacional que fez o estado de bem-estar na Europa depois daqueles anos de ouro entre o pós-guerra e o final dos anos 70. Declinar, uma série de coisas. Mas o fato é de que há no mundo, e no Brasil também, um declínio do valor, né, de instituições democráticas, liberais, etc. O Datafolha até fez pesquisa a respeito, o professor também tem trabalhado com isso sistematicamente. Nós já vimos, o Datafolha, se os números eu lembro corretamente, 17% no último levantamento diziam que preferiam governos, preferiam ditaduras, e para 21% tanto fazia se era ditadura ou governo democrático, totalizando 38%, etc. Então, professor, é o seguinte, essa coisa da democracia hoje, tá certo? Não exige, no caso brasileiro, para fortalecer isso, um primeiro passo, que é reforma do nosso sistema partidário através de uma mudança do sistema eleitoral, ou seja, esse sistema eleitoral nosso não avilta o quadro partidário, multiplicando aí as legendas e fragmentando demasiadamente a representação? Então, Lavaredo, eu acho que você tem razão. A democracia liberal está em crise no mundo inteiro, né? Houve um esvaziamento de valores fundamentais e eu diria que no caso, não só no caso brasileiro, mas o ponto focal foi uma perda de contato, uma perda de relação entre os partidos e as lideranças e as pessoas comuns, os eleitores. Essa perda levou as pessoas a se sentirem completamente marginalizadas na democracia, de alguma maneira, como se não fossem mais objeto, centro das decisões políticas. E isso leva a uma crescente crise, a uma percepção de que a democracia não está respondendo, está falhando com os seus objetivos. Agora, ainda assim, não é? Você veja que apesar de todas as mudanças, e mesmo alguns acadêmicos, colegas nossos, que, por exemplo, em algum momento disseram a democracia dos partidos desapareceu, não é? Manin, né? No caso francês, a democracia dos partidos desapareceu e agora é só a democracia da comunicação de massas, fundamentalmente através dos mecanismos de grande mobilização. Mas os partidos continuam tendo uma importância muito grande. Então, eu tenho a impressão que, desse ponto de vista, não é, até que se invente uma outra forma que faça a representação, os partidos têm essa responsabilidade. E nesta responsabilidade, eu estou inteiramente de acordo com você. O sistema partidário brasileiro, que é extremamente fragmentado por causa de uma legislação que perdeu a perspectiva de uma organização que ajudasse a sociedade a se sentir representada, então autorizou, deu possibilidades de surgimento de partidos que não têm nenhuma significação do ponto de vista de conteúdo programático, não é? Em relação a isso, eu acho que é preciso reformar. Nós precisamos de uma lei de desempenho, né, que de alguma maneira explique o desempenho mais forte, mais, digamos assim, consistente do que o que nós estamos tendo agora. Na verdade, a cláusula de desempenho que vai ser aplicada nas eleições de 2020 é apenas de 1,5%. Né? O partido, tendo 1,5% de representação, ele está dentro do sistema. Eu diria que nós temos que caminhar pelo menos para 3% na cláusula de representação, de tal modo que quem não tem nenhuma representação na sociedade, embora possa continuar existindo e buscar definir a sua clientela,
clientela, mas não pode estar representado no Congresso Nacional, não pode ter representação do sistema político, porque isso esvazia, não é, a significação das instituições de representação. Agora, falar da reforma política também remete para a questão do sistema eleitoral. Eu acho que o nosso sistema proporcional de candidaturas abertas, né, sem lista, e, ao mesmo tempo, sem que o partido defina claramente quais são as suas prioridades, isso não ajuda o eleitor. Quer dizer, milhares de candidatos para digamos assim, unidades de votação que são muito grandes. No caso de São Paulo, o Distrito Eleitoral tem mais de 35 milhões de eleitores. Como é que você, em 35 milhões de eleitores, no meio daquela miríade de candidatos a deputado federal, você vai encontrar realmente quem te representa? Não é um bom caminho. Então, eu acho que nós temos que rever o sistema eleitoral, não é? E aí eu sou inteiramente favorável à adoção do voto distrital, no caso do distrital misto, porque o distrito, de alguma maneira, ao diminuir o tamanho das unidades em que os eleitores se definem, você tem mais probabilidade de criar condições comunitárias, né? Uma base comunitária de decisão e de escolha dos candidatos. Agora, ao mesmo tempo, não pode ser, a meu juízo, não deve ser o modelo do distrital puro, porque isso cria uma dificuldade para as minorias. Como nós sabemos, aonde tem distrital que é estritamente, não é, funciona estritamente dessa maneira, as minorias têm dificuldade de estarem representadas. Então é preciso combinar, e eu acho que isso, num certo sentido, recupera uma parte da tradição do voto proporcional brasileiro, que seria de combinar a proporcionalidade com a escolha de candidatos em distritos. Vai ter uma enorme vantagem que vai baratear o custo das eleições, mas principalmente permitirá aproximar mais o representado do representante. Quer dizer, são perspectivas de mudanças. É claro que elas não vão ocorrer de repente e elas não vão dar todos o resultado de imediato, mas são perspectivas de mudança que, se forem progressivamente adotadas, vão, de alguma maneira, corrigindo o sistema e permitindo recuperar a ideia de que, na democracia, o cidadão tem um duplo poder. Ele elege, mas ele também, através da representação, ele pode, de alguma maneira, acompanhar o seu governante, o seu representante, e, desta maneira, exercer um mecanismo de controle, né? Uhum. Professor, infelizmente, a gente tem que terminar o programa, chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Eu queria agradecer muito ao senhor pela presença e convidá-lo a voltar outras vezes. Eu que agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade de dialogar com vocês e com os telespectadores da Band. Obrigado pela presença, professor, e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas mostradas aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.